Olá pessoal, tudo bem? Bem, dando continuidade aqui nessa série de conteúdos, agora a gente vai falar sobre turismo afrocentrado. Vocês têm noção do que seja turismo afrocentrado? A gente vai aqui conversar um pouco sobre isso, tentar entender o que é de fato um turismo afrocentrado com a historiadora formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luana Ferreira. Luana também é especializada em turismo, é guia e agente de turismo, e ela desenvolve no Rio de Janeiro o turismo afrocentrado. É sobre isso que nós vamos nos debruçar no vídeo de agora com vocês, minha querida amiga Luana Ferreira. Luana, minha querida, é um prazer estar aqui falando com você. Obrigado por ter aceito esse convite a estar aqui comigo nessa ocupação no perfil do querido Danilo. A gente está fazendo aqui, Luana, uma série de vídeos com temáticas afrocentradas para propor realmente o diálogo, propor realmente pontes, porque nós precisamos de pontes, né, Lu? Chega de muros que nos separem. Precisamos de pontes que nos unam. E daí eu fiz uma introdução, Lu, falando que a gente ia falar do turismo afrocentrado, né? Eu queria que você se apresentasse e depois explicasse para a gente o que é turismo afrocentrado. Tá, vamos lá. E primeiro, obrigada, Danilo, por essa oportunidade. Eu sou Luana, tenho 31 anos, sou carioca, sou formada em História pela UERJ, nas modalidades licenciatura e bacharelado. Bacharelado e pesquisa nunca fiz oficialmente. Minha carreira acabou enveredando trabalhei muito tempo em projetos, em programas do governo do estado que se pretendiam políticas públicas, mas que nunca foram, e eles eram relacionados à assistência social, à inserção laboral. O público-alvo eram jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, eu conheci Cidade de Deus, Morro do Timbal, na Maré, Mineira, no Complexo do São Carlos, Morro do Banco. Então, trabalhei e conheci vários territórios diferentes. Paralelamente, eu atuava no movimento dos pré-vestibular comunitários, né? Fui professora, dei aula há 5 anos e durante 2 anos coordenei 2 cursos. Então, você acompanhou isso, né, Rick? Acompanhei, eu acho incrível esse movimento do pré-vestibular social, porque ele desenvolve, ele vai aonde o Estado, né, não vai, né? Ele propicia que pessoas como você, como eu, como tantas outras, ingressem na educação formal, né, no ensino universitário. E então eu atuei, coloquei em prática, né, a questão da licenciatura nesses 7 anos, trabalhando com pré. E, bom, no final das contas, virei guia de turismo. Não é que eu não seja professora, mas eu digo que minha sala de aula hoje é a rua. E me formei em 2014 e entrei no mercado em 2018 e hoje eu atuo no turismo histórico-cultural, né? Principalmente no walking tour, no nicho do walking tour, e com a narrativa afro-referenciada. E o que é de fato, Lu, esse turismo de narrativa afro-referenciada? O que é o turismo afrocentrado? Bom, é um turismo que dialoga com as pautas da comunidade negra, né? Então, partindo das questões étnico-raciais, da diáspora, né, como base, a ideia, o objetivo é resgatar, promover o resgate histórico, né, inclusive de memória afetiva, resgate e valorização da história afro-brasileira, né, diaspórica, né, que está dentro do contexto da diáspora, e valorizar toda essa narrativa. A gente tenta usar desde a gênese do tour que a gente produz, né, quando a gente está criando alguma coisa, desde os autores negros até, por exemplo, eu vou exaltar uma figura histórica, vou escolher uma referência
negra. E, assim, a ideia é positivar essa memória. Positivar, valorizar essa, né, essa memória, história. Se eu estou passando por um lugar que foi um Pelourinho um dia, mas o que de bom tinha ali no entorno? Né? Eu não vou só falar do aspecto ruim. Então, é mais ou menos isso. Ah, e uma observação, gente. Então, assim, esse tour afro-referenciado, afrocentrado, só pessoas negras podem ir. Eu não sou negro, então eu vou ser mal recebido, mal visto, eu vou estar no lugar errado. O que é isso? Não, gente, não fiquem com medo. Não, não é isso, definitivamente. A ideia é justamente as pessoas não negras são super bem-vindas, porque a ideia é isso. Lembra o Enredo da Mangueira, Rick? A história. Eu lembro, e olha, você está falando, e eu tô lembrando do samba todo, a história que a história não conta, né? Exatamente. Nossa. Exatamente. Boa. A ideia é analisar a nossa história. A gente parte também de um entendimento de uma construção do conhecimento crítico, né? O turismo afro-referenciado é isso, ele problematiza questões e aí a gente conta a história sob uma outra perspectiva. Então, você que, né, todos nós, que eu tenho 31 anos, na escola, a história não era vista dessa forma. Então, é construir uma nova perspectiva, abrir a cabeça, te dar um outro olhar, um outro entendimento. Talvez a partir de um tour desse, você comece a entender a nossa sociedade de uma forma diferente, entender as nossas mazelas sociais, porque existem agora essas manifestações. Se você nunca parou para pensar isso, é a grande oportunidade. Incrível. E Rick, preciso também divulgar, eu acho interessante, porque essa coisa, né, do afro-referenciado, afrocentrado, isso existe em outros países, cidades inglesas que tiveram grandes portos, cidades portuárias que né, faziam o comércio triangular, né? Caribe, Brasil, África, Europa, né, dentro do comércio escravista. Então, lá existem cidades inglesas que fazem esse tipo de tour. Em outros vários países, Chicago, por exemplo, é uma cidade bastante a referência negra, eles têm esse tipo de tour também. Então, assim, isso é um movimento maior, é internacional, e existe também uma coisa que a gente chama de Black Travelers, né, os viajantes negros. Então, é uma comunidade, a galera se conecta, tipo, eu tô indo sozinho, sei lá, pra África do Sul, e é isso, você entra no grupo, no Facebook, e você, cara, a galera viaja em grupo, assim, faz amigos e troca, porque, assim, pra pessoa negra, independente do país, viajar é uma questão, né? Você sabe... Porque o racismo, ele existe não só aqui, mas em todos os lugares, né? Então, assim, e a galera se sente segura quando tá com alguém, ou imagina a primeira experiência. Eu vou surtar. Na primeira, assim, eu já estive na Argentina, no Uruguai, mas assim, na primeira, aqui na América do Sul, mas quando eu for assim, for mesmo, sabe aquela viagem, eu vou surtar. Então, assim, imagina o medo, sabe? A insegurança. Então, você viajar com seus iguais, né, um ajudando o outro, é uma experiência incrível. Lu, eu gostaria que você citasse aqui o seu serviço, as suas páginas, como é que a gente te acha, e quando essa pandemia acabar, como que a gente consegue fazer um tour com você? Então, me sigam, o arroba é Lua Tour Guide, e eu tô no Airbnb também, como eu falei, eu tenho um tour lá, chamado A Pequena África e o Quilombismo Urbano. E assim, para conhecer o resto da cidade, porque é isso, a gente pode usar a narrativa afro-referenciada em qualquer espaço da cidade. Então, se você quiser fazer um tour pela, sei lá, Ilha da Gigoia, Barra da Tijuca, conhecer outros pontos turísticos do Rio, é só falar comigo, procura lá no meu Instagram e a gente conversa. Meu amor, um beijo, um prazer sempre falar com você. Obrigada. Pessoal, Luana é uma amiga querida de anos e eu não podia ocupar esse espaço sem trazê-la aqui para... Haja anos, né? Sem trazê-la aqui
para conversar com vocês. Um beijo, fique com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, amigo. Obrigada.